Primeira Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. No nosso vídeo anterior, nós começamos a meditar nos 3 pontos principais deste versículo 2 da primeira carta do apóstolo Pedro, acerca dos eleitos de Deus. Dentro desse tópico da soteriologia, a doutrina bíblica da salvação, que é a doutrina da eleição, mediante a qual a Escritura declara que Deus escolheu os seus eleitos para a salvação, ainda antes da fundação do mundo, para que eles sejam santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Esse texto começou dizendo que os eleitos de Deus são eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ou seja, Deus os conheceu de antemão. Aqueles que Deus conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. No vídeo passado vimos este primeiro ponto: salvos, eleitos pela presciência de Deus Pai. E iniciamos o segundo ponto: eleitos em santificação do Espírito. A pessoa citada aqui é a pessoa do Espírito Santo, que opera esta santificação nos eleitos. E nós começamos a explicar que a santificação é uma obra de 2 partes. Uma parte inicial é a separação, e a outra parte é o aperfeiçoamento. Santificação tem essas 2 características. Começamos a falar acerca da separação. A obra da separação, santificação, significa primordialmente separação. A obra da separação é a obra mediante a qual o Espírito Santo de Deus separa espiritualmente os eleitos de Deus para a salvação de entre os demais povos da terra. Esta separação começa a acontecer na prática com a genuína conversão dos eleitos. Vamos entender neste vídeo agora o que é a conversão, as etapas de uma conversão, as coisas que acontecem durante uma conversão. A conversão é uma obra de Deus. Digamos que a conversão é o maior milagre que Deus realiza na vida de um pecador. Todos os eleitos de Deus vieram ao mundo em pecado, como disse Davi no Salmo 51, versículo 5. Eis que nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Todos os eleitos vieram ao mundo em pecado. Ao serem alcançados pela graça de Deus, pela obra da salvação, a primeira coisa que acontece com esse eleito é a genuína conversão. A conversão é uma mudança radical de vida, mudança radical de atitude, mudança radical de pensamento. Existe uma palavra grega que se chama metanoia, significa mudança ou transformação de mente. A pessoa sofre, esse pecador sofre uma grande transformação, é um grande milagre da parte de Deus que vem lá do seu interior
para fora. A conversão não é de fora para dentro, mas de dentro, do interior, da alma para fora. Nós vamos ver os elementos que estão envolvidos em uma genuína conversão. Quando Deus opera a conversão em alguém, a primeira coisa que acontece com essa pessoa é o convencimento de pecado. Essa pessoa é convencida de pecado pela obra do Espírito Santo, pela chegada do Espírito Santo de Deus na sua vida. Jesus disse, e o apóstolo João registrou em João, Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 8. Jesus declarou acerca do Espírito Santo: quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencer o mundo do pecado, ou seja, convencer o homem do seu estado original de pecaminosidade, através do velho Adão, do primeiro Adão. O pecado original, o pecado que a humanidade herdou do primeiro homem, de Adão, o pecado causou no ser humano danos irreversíveis. Danos estes que só podem ser corrigidos por um milagre de Deus. Por isso, a conversão é um milagre de Deus. Um dos muitos danos causados no homem pelo pecado é o fato do homem ter se tornado completamente impossibilitado de se convencer ou ser naturalmente convencido de seu pecado. Assim, nenhum homem se convence de pecado e nenhum homem convence a outro homem de pecado. Somente o Espírito Santo pode fazê-lo. E ele o faz em todos os eleitos de Deus para a salvação. Portanto, esse versículo de João, capítulo 16, versículo 8, é muito importante neste primeiro evento que ocorre na vida do pecador quando ele é alcançado pela graça de Deus. A primeira coisa que acontece lá dentro dele é esse convencimento de pecado. Quem tem experiência de pregar o Evangelho para pessoas, uma a uma, sabe que a maioria das pessoas, quando anuncia-se a elas que são pecadoras, porque todos pecaram, como está escrito em Romanos 3:23, a maioria dos homens não se sentem pecadores. Muitos deles se acham pessoas muito boas, acham que não têm pecado. O homem tem um sentimento, um falso sentimento de que ele não está cometendo nada de errado, que ele está tudo bem com ele, e até que está tudo bem entre ele e Deus. Ele acha que tem até intimidade, comunhão com Deus, quando na verdade não tem, quando na verdade está numa posição de inimizade contra Deus, está totalmente separado de Deus, porque o pecado é isso. O pecado é um estado de inimizade com Deus, um estado de total separação de Deus. Pecado não representa apenas atos, coisas que fazemos errado, que os homens fazem de errado. Pecado é um estado no qual os homens são concebidos, gerados e nascidos, vêm ao mundo e crescem e vivem nesse mundo e não são tirados desse estado a menos que sejam alcançados por uma genuína conversão. E quando um homem alcançado por uma real conversão na sua vida, a primeira experiência que ele tem é o convencimento de pecado. O Espírito Santo convence a esse homem do seu pecado.
A partir desse convencimento, ele enxerga a sua real situação de pecado, como ele é pecaminoso diante de Deus. Diante do convencimento do pecado, surge o segundo ponto, o segundo elemento de uma genuína conversão. Esse segundo elemento é a contrição. Uma vez convencidos de pecado pelo Espírito Santo, os eleitos caem em um profundo estado de contrição ou quebrantamento, ao sentirem e enxergarem sua condição pecaminosa natural. Foi isso que sentiu o rei Davi e descreveu, sob a inspiração do Espírito Santo, no Salmo 51, versículo 17, quando ele disse: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Esse quebrantamento, essa palavra conhecida por aí como quebrantamento, ela é também a definição ou sinônimo de contrição. É a experiência que a pessoa tem quando ela é convencida pelo Espírito Santo acerca de pecado, que ela é pecadora. Assim que a pessoa é convencida pelo pecado, ela cai num estado de contrição, de quebrantamento, onde ela sente tristeza por esse pecado, onde ela sente profundo pesar pelo seu estado, por reconhecer quem de fato ela é, quando ela se julgava uma pessoa muito boa diante de todos os demais, uma pessoa excelente. Tem pessoas até que costumam dizer: se todo mundo fosse como eu, o mundo seria uma maravilha. Essas pessoas não se enxergam, não viram ainda, não foram convencidas ainda do seu pecado, não viram o seu estado de pecado. Quando uma pessoa é convencida de pecado, ela entra em estado de contrição. O resultado, então, desse estado de contrição é a pessoa ser conduzida ao terceiro elemento de uma genuína conversão. Você está gravando aí. O primeiro elemento, convencimento do pecado. O segundo elemento, a contrição. Com um coração quebrantado, a pessoa é conduzida pelo Espírito de Deus ao arrependimento. Existe uma diferença muito grande entre arrependimento e remorso. Por isso que nós entendemos pela Escritura que arrependimento procede de Deus, remorso procede do homem. O remorso não é salvífico, o remorso não faz parte de uma genuína conversão. Uma genuína conversão, ela é pautada por um real arrependimento. No entanto, outro dos muitos danos causados no homem pelo pecado é o fato de que o homem se tornou completamente impossibilitado de se arrepender ou de ser naturalmente conduzido ao arrependimento de seus pecados. Assim, nenhum homem se arrepende e nenhum homem convence a outro homem a se arrepender de pecado. Somente Deus pode fazê-lo. Somente Deus concede o arrependimento a todos os seus eleitos para a salvação. Portanto, o arrependimento não é uma obra do homem, o homem se arrependendo. É uma obra de Deus. Deus tocando o homem de arrependimento. Deus conduzindo este homem ao arrependimento. Nós temos um fato bíblico que prova isso muito bem. Quando o apóstolo Pedro foi pregar na casa de um centurião romano chamado Cornélio, esse evento está registrado no capítulo 10 do livro dos Atos dos Apóstolos.
Pedro pregou a palavra de Deus naquele lugar e Cornélio e toda a sua casa foram convertidos por Deus. O Espírito de Deus veio sobre todos eles enquanto o apóstolo Pedro pregava o Evangelho. E naquela mesma ocasião, Pedro e os seus companheiros batizaram a Cornélio e toda aquela família. O capítulo 11 começa mostrando como Pedro e os seus companheiros naquele evento na casa de Cornélio, que não era um judeu, que era um romano, como Pedro e seus companheiros tiveram que se explicar para a cúpula da igreja de Jerusalém. A igreja cristã de Jerusalém era uma igreja que mantinha muitas características judaicas, já que os cristãos daquela igreja eram convertidos do judaísmo. E os cristãos convertidos do judaísmo mantinham certas práticas judaicas. E uma delas era jamais entrar na casa de um gentil, alguém que não fosse judeu, e ainda comer com eles em suas casas. Pedro teve que se explicar, portanto, para a cúpula da igreja de Jerusalém, por que entrou na casa de gentios e comeu com eles. Então Pedro fez um relato explicando como ele foi parar naquela casa por orientação de Deus, uma visão que Deus lhe dera, e homens que foram enviados ao lugar onde ele estava para conduzi-lo à casa de Cornélio, para pregar o evangelho a ele e para toda a sua família. Depois que a cúpula, os homens que formavam a cúpula da igreja de Jerusalém, ouviram os testemunhos do apóstolo Pedro e dos seus companheiros que estavam com ele na casa de Cornélio, eles chegaram a uma conclusão. E essa conclusão, pela inspiração do Espírito Santo de Deus, foi escrita na palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 18, onde está escrito que, ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Olha o que o texto diz, que foi por Deus concedido aos gentios o arrependimento para a vida. O texto não diz que aqueles gentios se arrependeram dos seus pecados quando estavam ali ouvindo o apóstolo Pedro pregar. O texto diz que Deus foi quem lhes concedeu o arrependimento. Só recebe verdadeiro arrependimento aquele que recebe de Deus, aquele a quem o próprio Deus concede. É Deus quem toca a alma humana para o arrependimento. Portanto, o arrependimento figura aí como o terceiro elemento aí de uma genuína conversão. Primeiro elemento, o convencimento do pecado. Segundo elemento, a contrição ou quebrantamento. O terceiro elemento, o arrependimento. Tocado de arrependimento, o pecador convencido, contrito, arrependido, ele espontaneamente é conduzido ao quarto elemento, quarto elemento de uma genuína conversão, que é uma espontânea confissão ou reconhecimento dos seus pecados. A gente pode chamar isso de confissão negativa, a confissão dos pecados. Com a alma profundamente contrita pelo convencimento de seu pecado e tendo recebido de Deus o arrependimento, o eleito de Deus, alcançado por sua graça, espontaneamente confessa seus pecados. Como está escrito na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O pecador convencido, contrito, arrependido, ele é tomado de um sentimento de querer lançar para fora todos os seus pecados. É isso que significa uma real confissão. Uma real confissão dos pecados diante de Deus. Ele está tão arrependido, tão convencido da sua situação, da sua pecaminosidade, que ele quer verbalizar essa situação, verbalizar esse sentimento que ele tem, e esse verbalizar é confessando seus pecados. Confissão significa reconhecimento, reconhecendo diante de Deus que é pecador, que é fraco, reconhecer diante de Deus que, diante desse estado de pecado, quantas coisas horríveis, malignas ele realizou, ele fez na sua vida, e de tudo isso, então, arrependido, ele confessa o seu pecado. Ninguém confessa, não existe uma confissão de pecados que seja fruto da manipulação de alguém para que as pessoas confessem o pecado. Ninguém confessa seus pecados porque está sendo forçado por alguém ou por uma situação a confessar. A confissão dos pecados é um ato espontâneo que surge de uma alma que está quebrantada, contrita, convencida dos seus pecados e recebe de Deus um arrependimento, não quer mais esses pecados, e a confissão é como um ato de expurgar da sua vida, não querer mais essa situação, não querer mais continuar em pecado. Então essa pessoa confessa diante de Deus, porque esse é o estado da sua alma, não quer mais ser um pecador, não quer mais cometer pecados, quer agora fazer a vontade de Deus. E aí vem o último elemento de uma genuína conversão. São 4 elementos. O primeiro, convencimento de pecado. O segundo, contrição. O terceiro, arrependimento. Quarto, confissão negativa, a confissão de pecados. E, por fim, então, a confissão positiva. O que chamamos aqui de confissão positiva é o efeito espontâneo que a pessoa faz de confessar a sua fé em Jesus Cristo, a sua fé em Deus, a sua fé na palavra de Deus, como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Essa é a confissão de fé. A confissão de fé em Jesus Cristo. A confissão em que Jesus Cristo é o Salvador, aquele que realizou a obra da nossa salvação. O eleito de Deus é alguém que é alcançado por uma genuína conversão. Existe uma grande diferença entre conversão e adesão. Existem muitas pessoas que se tornam membros de igreja evangélica não por uma genuína conversão, mas por uma conveniente adesão. Alguém que aderiu a alguma igreja ou alguma instituição denominacional cristã, protestante, evangélica, ou seja lá qual for,
porque ela quis, porque ela viu alguma vantagem nisso, porque ela foi influenciada por homens para isso, ou pela família, ou por tradição religiosa familiar, ou seja, da onde quer que foi. Isso é apenas uma adesão. A adesão faz religiosos. A conversão faz filhos legítimos de Deus. A conversão é a forma como o próprio Deus nos arranca pela raiz da oliveira brava do pecado que nós éramos, para nos enxertar na oliveira verdadeira, que é Jesus Cristo. Estar para que essa pessoa de agora em diante esteja em Cristo Jesus, para que não haja para ela mais nenhuma condenação. Isso somente acontece por uma genuína conversão. E essa conversão é uma experiência que esse eleito tem da parte de Deus, porque só Deus o convence de pecado, o Espírito Santo o convence de pecado, e quando isso acontece, ele entra num estado verdadeiro de contrição. Nesse estado de contrição, o próprio Deus concede para ele um real arrependimento, e numa atitude de querer expurgar de dentro de si os seus pecados, ele espontaneamente confessa o seu pecado, e numa atitude de querer mudar, de não ser mais pecador, mas de buscar ser santo na presença de Deus, ele confessa a sua fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e a palavra de Deus opera nele uma real mudança. A conversão é o princípio, não é o fim. A conversão é o princípio de uma grande jornada que vai começar daí para frente, e que nós vamos começar agora no próximo vídeo a falar sobre ela, que é a jornada da santificação. Uma vez convertidos pelo poder de Deus, os eleitos entram para o resto de suas vidas num processo, portanto, vitalício, chamado de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A conversão, portanto, é a maneira como o Espírito Santo separa os eleitos do mundo, do pecado, do maligno, do império das trevas, para o reino do Filho de Deus, o reino de Cristo Jesus. A santificação agora é uma obra de aperfeiçoamento de cada um desses eleitos que foram feitos filhos de Deus por uma genuína conversão.